Olá, tudo bem? Eu sou a Aldrin, sou do canal Papo Reto com Wood. Vim explicar para vocês como funciona o nosso canal. O nosso canal é voltado somente para pessoas relacionadas à técnica. Gente, deixe o seu like, ative o sininho e também comente no nosso canal. Ajuda muito o canal a crescer e a divulgar. Hoje nós estamos aqui com o Luciano Costa, ele é veterinário e também especialista em diagnóstico por imagem. E também estamos com a Isabel Amorim, ela é radiologista e graduando em medicina veterinária, na Fezuca, né? Isso, né? Sim. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo hoje aqui no nosso canal, onde eu fico muito feliz, muito satisfeita, e nós gostaríamos de saber um pouco da história de vocês. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Então tá, vamos falar um pouco então sobre o trabalho de vocês, né? Que a gente estava conversando aqui sobre o rádio móvel, né? O Luciano é um pouco mais antigo já na profissão, né? Vamos lá então, como é que começou esse amor por pets? Sobre tu, Luciano, e sobre a Isabel? Começando a história, então, eu sempre, desde criança, eu sempre fui ligado à parte do esporte, né? Futebol, capoeira, karatê e tal. E eu sempre em paralelo, gostei muito dos animais. Então eu fazia meu esporte no colégio, né? Adorava os animais. E aí aquela paixão foi crescendo, e aí do nada, quando chegou naquela fase, e agora? O que é você? O que eu vou ser? Então eu associei a minha habilidade no esporte com a paixão de ser um dia veterinário, e eu entrei para a Ubra, né? Eu me tornei atleta da Ubra profissional e fazia a faculdade veterinária na Ubra. Então eu era bolsista através do esporte. Legal. Então, na verdade, eu associei a fome, a vontade de comer, né? E cursei a faculdade veterinária, me tornei veterinário. E pior que as coisas vão se encaixando assim, né? Uma coisa vai levando a outra e no final dá tudo certo, né? E tu faz o que tu faz o que tu gosta. O destino, na verdade, ele tá escrito, né? Só precisa trilhar. É verdade. E as portas vão se abrindo e tu vai indo, né? Mas, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas quando vê, no final dá tudo certo. E o mais interessante é que eu montei o serviço de diagnóstico por imagem lá nos primórdios do raio-x móvel, né? Isso faz quase 20 anos. Montei a estrutura, primeira unidade foi no Uno. Foi no Uno. No Uno, imagina. E como é que tu teve essa ideia? Porque as pessoas me falaram que eu não ia conseguir. Os professores? Várias pessoas. Ai, isso aí como é que nem nós, né? Isso é legal, eu gosto muito disso, que as pessoas duvidam da capacidade da pessoa, né? Enfim, aí eu passei do Uno para uma Kangoo, do Kangoo para uma Sprinter, e aí as unidades móveis, né, de raio-x e ultrassom. E numa das minhas andanças, tu conheceu a Isabel. Eu aqui na vida da pessoa. A Isabel. Aí eu passo a bola. Eu tava numa clínica lamentando o óbito do meu gato, e eu tava em pranto, assim, na recepção da clínica, e aí eu olhei pra rua, assim, e estacionou a van do Luciano, e ele mexendo no celular ali, atucanado, né? E eu parei de chorar naquele momento, assim, fiquei olhando, assim, como se aquilo ali acalentasse aquela função de diagnóstico por imagem veterinária, e eu, como tecnóloga em radiologia, trabalhava com humanos, né? E foi, assim, um alívio para mim. Eu cheguei em casa e telefonei perguntando se eles estavam precisando de alguém. E tu ligou pro Luciano? Liguei para a secretária. Isso, tava no carro, diz o telefone ali, né? Sim. Aí eu liguei, assim, disse, vocês não estão precisando de alguém e tal. E aí a irmã dele, que era secretária na época, disse assim, sim, estamos precisando. Isso foi na quinta-feira, no sábado eu fiz a entrevista e na segunda-feira começamos a trabalhar. A Isabel entrou como estagiária. Esse é um outro detalhe que é um problema vigente, digamos assim, no mundo da radiologia. As pessoas se formam em técnico de radiologia e agora, o que eu faço? Então o mercado de radiologia humana não absorve os alunos, e o mercado PET tem uma dificuldade de entrar, até porque a formação do técnico de radiologia não atende, não supre a necessidade do mercado PET. É verdade. Então aí a Isabel entrou, eu sei
tudo, mas eu não sei nada. Como é que a gente faz? E eu tive a cadeira de veterinário, posicionamento veterinário na faculdade, né? Na Sergio, onde eu fiz. Na UFES. Eu fiz o técnico no Hospital de Clínicas e depois o superior pela Sergio, que é vinculada à UFES. Então, isso. Depois fiz alguns cursos focados naquilo ali, né? Pela Unirádio. E depois, com o tempo, trabalhando e vendo a necessidade de saber mais informações clínicas, que eu vou correlacionar depois com a imagem e o incentivo do Luciano, estamos aí já no 6º semestre. Tá, mas por que tu viu ali o carro dele ali, por que tu chamou a atenção Despertou, assim? né? A vontade. Que eu gosto muito de anatomia, meio doente por estudar, porque eu gosto muito. Assim como o jiu-jitsu hoje é o lazer né, pro Luciano, e ele tentou, eu fiz um pouco de jiu-jitsu, pra mim estudar é o meu momento, assim, sabe, que a minha cabeça desliga de tudo, então eu mudei totalmente o rumo dos humanos. Nos humanos eu fiz medicina nuclear, fiz ressonância, fiz tomo, fiz raio-x, fiz estágio na mamo, aí selecionei 3 das humanas que eu gostasse mais, mas aí quando chegou na área veterinária não tinha nada que eu não gostasse. Sim. Né? Todos os momentos ali eram bons, todos os dias eu saía recheada de informações para minha casa depois trabalhando com o Luciano, todos os dias. E cada paciente é único naquele momento, então assim, nada mais importante do que saber se ele está com tosse, se a tosse é úmida ou seca, se houve trauma, se não trouxe, tem sangramento nasal, direita ou esquerda, não ter mais informações, mais conhecimento clínico, que hoje eu vejo que é imprescindível para trazer um bom diagnóstico. Né? Muitas solicitações de exames vêm assim, raio-x de tórax, só. Mas o que tu quer saber especificamente? Então, eu preciso estudar mais e cada vez mais me aprimorar para correlacionar essas solicitações e trazer diagnósticos mais precisos possíveis. É a mesma coisa se for fazer uma coleta de um exame e mandar sem identificação. O que eu faço agora? Do que seria essa amostra, né? Pessoal, na verdade, falta, né? O que eu, toda vez que eu falo de radiologia, eu sempre bato na tecla. A clínica é soberana. Então, se tu não sabe o que tu está pedindo, tu vai receber uma informação aleatória que ela pode te servir como ela pode te desviar do caminho e tu te perder na Mas eu também acho que é muito o veterinário, às vezes não estudam, né? Parou no tempo ali, as pessoas param no tempo, não vão mais a fundo. Às vezes até seria uma má vontade, eu acho, né? Tipo assim, de fazer. Eu não digo má vontade, mas isso é uma outra questão que a gente pode discutir, mas a grade curricular do próprio ensino, ela diminuiu bastante. Sim. De forma com que os alunos novos, eles têm pouca bagagem da matéria principal, que é a clínica. Sim. Então hoje tu pode te formar e se tornar um clínico, mas se tu não tiver um conhecimento, digamos, não digo exímio, mas um conhecimento aprofundado em clínica, tu não se torna um radiologista. Não existe radiologista, ultrassonografista, que não conhece a clínica. A clínica é soberana. Tem que saber. É obrigado a saber. É obrigado a saber. Aí, no caso, quando ali o veterinário te manda um exame bem aleatório, assim, como é que vocês fazem isso para chegar no que ele quer? Ele manda ali, faz o raio-x. Refaz a consulta, basicamente. Basicamente, nosso atendimento consiste em refazer a avaliação que o veterinário clínico já fez. E ele não fica bravo contigo daí? Então, se é uma emergência, eu tenho que fazer uma cirurgia no gato hoje. Um exemplo, né? É que é raríssimo o pedido, a solicitação vir completa. O que a gente precisa para fazer um exame sem questionamento? A gente precisa da suspeita diagnóstica, dos sinais clínicos e das posições que o veterinário acredita que sejam válidas para responder a pergunta dele. Então ele precisa, teoricamente, ter uma pergunta para a gente responder. Normalmente vem uma requisição sem uma pergunta. O raio-x que vai direcionar o clínico, né? Basicamente isso. Às vezes nem consultou. Às vezes ela diz, meu bicho tá assim, já manda solicitação pelo WhatsApp, a foto pra nós. Hoje eu liguei, né? Pedi o membro torácico direito, aí eu liguei pra doutora, especificamente qual articulação tu quer pra gente focar e fazer o posicionamento mais adequado pra cotovelo, é diferente pra articulação do ombro, que é diferente pro punho, entendeu? O foco principal pra dar detalhamento. Isso, é importante. Tem outra questão importante. E ela não tinha consultado. Imagina. O paciente ela não tinha examinado, né?
uma situação importante. O paciente foi atropelado e tu viu que teve fratura. Vou perguntar para vocês, é uma emergência? Depende. Eu vou estar estudando isso aí, tem que saber. Vamos ver. O raio-x, em 99 Eu acho das que é vezes, importante, né? ele não é emergência. Porque a clínica vem antes. O raio-x não vai resolver o problema. O raio-x ele é fundamental para o cirurgião projetar a cirurgia de reconstituição. Sim. Se está quebrado, tu já viu. Sim. É que na verdade, assim, se for um caso de emergência, né? Teve ali uma costela que perfurou o pulmão. Daí sim. Né? Não. Na ausculta tu Não. consegue ver. Quanto mais tu movimenta um paciente traumatizado, pior é para o paciente. Sim. Então, se tu já viu que ele tem essa lesão, tu vai estabilizar ele primeiro. Sim. Tá? Tu vai ver se tem pneumotórax, tu vai ver se tem alguma hemorragia. Depois de estabilizar tudo, depois de fazer a cirurgia, tu vai fazer o raio-x. ainda se necessário sedar o paciente para não causar mais trauma, Sim. aí o raio-x vem a calhar. Tem que já mandar fazer um raio-x assim, já rápido. É mais a rotina, porque muitos veterinários não têm o ouvido treinado, né? Às vezes eu chego, o paciente que consultou ontem, foi na consulta, a doutora auscultou, e na ausculta ela achou que tinha um edema, que tinha líquido. E nem tinha Aí nada. fez o raio-x no outro dia. Aí eu fiz e realmente tinha líquido. Aí ela perguntou, é drenável? Não é drenável? O que tem aí? Aí tu tem que ver deslocamento da traqueia cranial, enfim. Aí ela achou, eu suspeitei ontem na ausculta que mas tinha quando tu líquido. faz o exame, você tem que dar uma posição pro médico, você tem que fazer a cirurgia ou não. Às vezes. Drenar ou não. Às vezes Porque sim. ele já olhava no exame e já sabia já. Não, às Não? vezes tem de todo tipo. Então, assim, é líquido drenável, não é drenável. Tu precisa drenar e refazer a imagem depois para ver se tu consegue ver o que estava deslocando a traqueia para cima ou deslocando o músculo cardíaco em si. Mas na ausculta, que é o exame clínico, ela já tinha percebido que tinha indícios de líquido. Então, ela já poderia ter agido com tudo necessário para aquilo ali, Sim. entendeu? O raio-x confirmou e deu mais segurança, Claro. ok? Né? Claro, Mas não é o definitivo Não é em só fazer primeiro. o raio-x, né? Eu pensei que era assim, sabe? Fazia o raio-x ali, mandava pro veterinário, o veterinário olhava ali. Porque, na verdade, tem que ter a requisição do veterinário. pra Não, poder sim, fazer o mas raio-x, né? não, sim, mas eu tô falando do caso, tipo tô assim. com teve caso que aconteceu, né? E até teve aquela mastec que tu fez pra mim lá com o Greg, né? Aham. Pra ver se não tinha já metástase no pulmão. Né? Tu consegue ver se tem metástase no pulmão, porque depois não adiantaria fazer aquela mastec, né? Sim. E daí teve casos pra poder fazer. Claro, é um complemento pra tu poder fazer. Claro. Aí já é um exame mais a ponto de pesquisa de metástase, né? Sim. E estadiamento. Por exemplo, se a gente pega um osteosarcoma, até a gente pegou por sinal hoje um caso, né? Uma estrutura, uma neoplasia óssea na perna, tá? A indicação cirúrgica é de amputação alta, Sim. tá? Mas antes da amputação alta, a gente precisa ter certeza que não tem foco dentro do tórax, porque são células que têm alta atração pelo pulmão. Então, se tiver foco metastático no pulmão, não adianta fazer uma cirurgia. Então, aí é um tratamento conservador, mais para dar conforto para o animal, né? E o Controlador desenvolvimento é muito rápido. é muito rápido. Eu até teve um caso também que eu acompanhei na clínica lá, que a moça em janeiro teve, o cirurgião, ele tipo assim, ele falou para ela que o certo seria fazer a amputação, né? Naquela época não estava muito desenvolvido, daí depois que veio o relato do raio-x ali que já tinha dado metástase e não adiantaria, né? Daí ela, e por que eu não fiz isso? Pô, se o profissional tá te falando, né? Tem que acreditar no profissional, ele não vai fazer porque ele quer, né? Então, vocês que trabalham nesse ramo de raio-x, vocês têm que entender tudo, saber tudo, ser um bom clínico, um ótimo clínico. Para Exatamente. vocês dar um respaldo pro veterinário sempre correto. Eles conseguem ver se a bexiga tá cheia, se as fezes são mole, não tem gases. Não, todos eles conseguem identificar pelo raio-x. Não tô falando dessa questão aí, tá Sim. confundindo. Tô falando da questão que ele tem que saber
no que ele tá vendo ali pra mandar pro veterinário. Sim, Não sim. só, tipo, ali, a bexiga tá com isso, tá com aquilo. Sim. Ele não é só. É que ele tá vendo depende. tudo, Se tem entendeu? um cálculo, tu vai ver. Se tu vai ver o tamanho do cálculo, tu vai ver se a bexiga tá dilatada. Na verdade, são Sim. vários assuntos, tá? Tu vai ter questões do trato reprodutor, tu vai ter questões do Sim, trato você tem que urinário, entender tudo. questões do Você trato tem que entender neurológico. tudo. A maior dificuldade Sim, é claro. tórax e a parte neurológica. São as que causam maior dificuldade, porque aquilo são situações que tu precisa meio que entender na hora, tá? É isso que eu tô. Não tem isso muito que eu tô tempo pensando. para pensar. Então veio a situação, tu define, até porque as pessoas confundem, né? O animal normalmente teve um déficit de propriocepção dos membros posteriores, ele começou a arrastar os membros posteriores, eles vão direto na pelve ou na região lombosacra. E a maioria estatística, digamos assim, 85% está no segmento tóraco-lombar. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação e vê um pedido errado, deles pedindo a região pélvica e lombosacro, a gente já direciona, porque a gente já sabe que vai estar ali. Sim. Então, são questões que tu tem que pensar rápido para poder entregar um bom serviço. E ter um pouco de intimidade com o veterinário, né? Porque aí eu faço o que ele pediu, e aí daqui a pouco aparece a radiologista com uma região que eu não pedi, que eu não entendi que tem relação com aquilo. Então tu tem que também conversar com a veterinária, tipo, doutora, eu fiz do que tu pediu na solicitação, mas aí fazendo os testes, né, panículo, tudo, eu percebi que a lesão era um pouco mais pra cima. Então tu tem que ter um jogo de cintura pra fazer como tu chegar, senão ela vai se ofender achando que tu tá passando por cima da autoridade do conhecimento dela. Eu fui fazer um coxo femoral, olhei, era uma São Bernardo, aí ela tava com um aumento de volume no tornozelo, mais pra baixo. Eu fiz o que a doutora pediu, que era o coxo femoral, e pedi para a tutora para eu olhar mais para baixo, ali onde eu senti e peguei para tracionar, que tinha um aumento de volume. Ela autorizou. Tinha uma lesão mega importante ali, né? Sim. Uma neoplasia, e nós estávamos investigando, só achou que era só coxo femoral. Aí imediatamente eu ofereci também o tórax, vimos que não tinha foco metastático, e aí deu tempo hábil dela fazer um tratamento, né? Então, e você sempre um conversa com o outro, assim, pra dar o diagnóstico dos exames, ou... Não, hoje nós trabalhamos assim, totalmente separados, tá? A Isabel... separado e junto ao mesmo tempo, porque eu não bato martelo de nada sem falar com ele. Sem saber se tá certo. A não ser coisas que eu tenho certeza e que ele já disse, Isabel, é isso, e eu tenho uma visão um pouco fotográfica, assim, para as coisas, então eu já tô acostumada acompanhando o Luciano que aquilo ali é isso, 100%. Aí eu digo. Sim. Então a Isabel é merecedora do patrimônio que ela tá hoje, então, né? É só uma coisa, né? Não, algumas coisas que eu tenho certeza, aí sim. Senão eu peço, me dá um momentinho que eu vou ver junto com o doutor Luciano, com a doutora Daniela, com o doutor Leonardo, e aí a gente se comunica no nosso grupo ali, e aí, ok, aí eu digo. É que o treinamento da Isabel foi especial, né? Sim. Digamos assim, eu dizia pra ela, Isabel, olha só, isso aqui tu não faz assim. Eu já fiz várias vezes e deu errado. Não, porque... Vai lá e faz. Deu errado, tá bom. Então vamos fazer assim. Agora eu tô te falando da forma correta. Isso é a idade que faz isso com as pessoas. Não, eu quero que assim, eu tô fazendo... Até agradeço o Greg, né? Que ele é ortopedista do Sujão, ele que tá... Tô seguindo os passos dele, né? Daí ele falou de você, ó. Cara, ó, isso é errado, né? Claro, mas, tipo assim, não é pra fazer. Mas eu... Aproveita pra fazer aqui comigo, porque depois quando tu fizer, tu não vai fazer errado contigo, tá? Exatamente. Daí, claro, ele tá ensinando, mas ele não deixa sair o errado, né? A ortopedia entra dentro da nossa linha, assim, ó, como uma luva. Porque, assim, ó, existem vários passos que tu pode... passos errados que tu pode cometer dentro da ortopedia. Sim. Os principais tu não pode errar. Não pode errar. O arroz Os com feijão. princípios básicos tu não pode errar. Afastamento do osso, deixar o osso livre para rotação. Então, são passos fundamentais que tu pode deixar, não reduzir espaço morto, tu pode calcificar com menos de 30% de contato ósseo. Pode fazer. Sim. A gente já sabe que vai dar certo. Sim. O princípio básico tu não pode ferir. E como é difícil de conseguir, né, ortopedista, né, pelo menos eu... Bons, né? Bons, Eu costumo dizer assim, ó, o bom ortopedista é o que seria um ótimo marceneiro.
Porque ele não precisa lidar com as emoções, ele é né? bruto, né? Ele precisa unir e respeitar o princípio básico. O Greg, ele deu uma entrevista dele que assim, ele se formou na UBRA também. Lá na mesma faculdade que tu. E ele falou pra mim que ele veio com uma tática de TPLO, aqui no Rio Grande do Sul, que eles não acreditavam nessa tática. Os professores falaram que não existia essa tática, não poderia fazer essa tática. E hoje ele faz uma TPLO, já é se eu não me engano, a 124, né, que ele já fez aqui já, e tá indo. Ele é um perito, assim, sabe? O rapaz é enorme. Qual é a modificação que ele fez? No implante ou na forma de cortar? Na forma de cortar. Ele faz a forma de cortar, ele gira, né? Claro, tu tem o cálculo, né? Depois ele vem ali com a placa, bota a placa, é muito bom. Hoje essa parte está bem avançada que tu consegue projetar a cirurgia no software, né? No software. Então tu projeta, tu vê como é que vai ficar, tu calcula a angulação e depois tu só aplica. Em São Paulo ainda o pessoal já está fazendo com impressora 3D, né? Então tu faz os cortes tomográficos, tu reproduz, tu testa, depois que deu certo, aprovou, aí tu passa pro... Legal, né? Nós vamos chegar lá, vamos devagarinho, vamos chegar lá. E como é que funciona o atendimento de vocês? Como é que as pessoas procuram vocês? Elas ligam? Vocês vão até... Hoje a gente tem 2 centrais de atendimento, tá? Uma com a Rádio Móvel, que vai parar com a Isabel, e outra com a Imagem Móvel, que vai parar comigo. Tá, e vocês vão pra tudo que é lugar? É que a gente tem várias empresas já no ramo que eles dividem por regiões, né? A região tal vai falar o fulano. A gente não trabalha dessa forma porque existe um lance de afinidade, de confiança. O setor de diagnóstico por imagem, ele é de confiança. Então, se tu não confia no serviço, tu não chama. Então, assim, tem gente que gosta do meu serviço, tem gente que gosta do serviço da Isabel. Então, a gente não divide área, a gente vai para todos os lugares, a gente sempre consegue. Daí vocês chegam com o rádio móvel lá na minha residência, de vocês. Aí como é que funciona o atendimento? Eu marco pelo WhatsApp ali, peço a solicitação, endereço, agenda o horário. Depois eu ofereço auxílio para deslocamento do paciente até a van, né? Porque às vezes são animais grandes, aí a gente tem uma maca, felinos também e outras espécies. Aí a gente recebe o paciente na nossa sala, realizamos ali as imagens. Alguns tutores gostam de participar e eu não me oponho, eu tenho equipamento de proteção individual sobressalente, então a gente faz as imagens ali. Eu gosto de fazer no tempo do paciente as coisas, né? Com calma. Com calma, no tempo dele, eu deixo ele cheirar cada cantinho, às vezes faz um xixizinho, me cheira, eu deixo o bichinho à vontade, eu não gosto de fazer esticando de qualquer jeito, bem rápido. Não é o meu feitio esse tipo de atendimento, assim, não. Com calma, tranquila. Então eu não atendo quantidade, eu atendo qualidade, né? Eu escuto tudo que o tutor tem para falar, porque às vezes eu faço a mesma pergunta 2 vezes diferente e aí ele responde 2 vezes diferente e o que ele respondeu e chego o que realmente aconteceu, né? Hoje eu atendi paciente que estava com 2 articulações do cotovelo luxadas, né? Fora. E aí não tinha histórico nenhum, não tinha sido um trauma aquilo ali, então precisava de mais detalhes. O tutor não estava lá para perguntar, muitas vezes tá com alguém que tá, o sobrinho, o tio não sabe dizer a idade do animal, o que aconteceu, então a gente refaz essa consulta dentro ali da unidade móvel muitas vezes. E a gente tem acesso à imagem, a gente disponibiliza a imagem ali na hora. Se for alguma coisa assim que precisa rápido, eu já falo com a equipe, já deixo uma prévia, né? Já peço um laudo até 3 horas, se não é até 24 horas o prazo de um laudo. E a gente manda pelo WhatsApp ali, já direto pro e-mail do cliente também. É jogo rápido, não tem muita... E queria te perguntar também, e qual é o propósito e objetivo de fazer esses exames pro tutor? Muitas vezes ele fica mais tranquilo depois que tem a segurança do diagnóstico por imagem, né? Eu fiz há pouco tempo um cachorro, um poodle, que colocou um stent aqui para abertura da traqueia, né? Que ele tinha colapso, tinha uma flacidez da traqueia e tinha dificuldade respiratória. E o veterinário tinha dito que não precisava mais fazer, porque já tinha visto que estava no local certo, mas a tutora queria todo o pano ver se realmente estava no lugar.
Eu não sei se de repente ela não tinha derrubado o bicho, e aí ficou meio Sim, com, não queria entregar o sim. jogo ali e tal. Aí a gente fez, então ela acalmou. Então o raio-x ele é esclarecedor e auxilia o veterinário, né, no tratamento, mas ele também é tranquilizante para o tutor, né? Eu vou entrar num outro ponto agora, Pode entrar. tá? Que me fez enxergar de um outro prisma, tá? Hoje eu sou veterinário e eu também sou perito judicial. Tá? Tá. Hoje o raio-x ou ultrassom ele serve como prova. E ele Verdade. serve como prova judicial para vários casos, né? Então, eu entrei nessa onda assim, né? Legal. Luciano, olha só, fala sobre o caso tal, o que aconteceu? Eu falo sobre a imagem. A Tá imagem certo, diz aham. isso. Não tem- Mas tu consegue depor sobre isso? Consigo. Referente à imagem, eu consigo. É somente imagem. Então, o serviço de diagnóstico por imagem, ele é propício a gerar provas para um lado ou para um outro lado. Porque isso é verdade, porque no caso, tipo assim, um exemplo, né? Eu levo meu cachorro lá numa clínica, lá, sei lá. E o cachorro tá com algum mais visível, ele não tem nada. Mas o que acontece, os tutores, eles nunca querem fazer exame. Não precisa, não tem nada. Eles acham que levando o veterinário só olhando assim, visivelmente, acha que vai dar o diagnóstico certo. Não, né? Aí, no caso, se acontece alguma coisa, o cachorro entrar em óbito, alguma coisa assim, fazendo esse tipo de exame, não, às vezes, né, a maioria das vezes, não foi na clínica que aconteceu alguma coisa. O cachorro já tinha um problema lá atrás, que a pessoa não quis fazer o exame. Né? Exatamente, Assim, mais ou menos, exatamente. entendeu? Entendi. O que eu quero salientar é que o raio-x hoje, ele é prova. E isso é, porque às vezes tu leva sei lá, o cachorro morreu ali, né, mas a culpa não foi minha, eu não fiz nada. Eu só botei o cachorro na gaiola ali, um exemplo. Né, já é um cachorro idoso, velho, eu não fiz Sim. nada. Pô, mas aí fazendo o exame, Eu já tinha. já tinha aqueles problemas ali lá atrás, só que o cara nunca fez nada. O que acontece muito são cachorros jovens que vão pro pet shopping tomar banho. Aí a gente sabe que o pet shopping é uma situação de estresse. Soprador, tesoura, máquina de tricotomia, de tosa, enfim, é toda uma situação que às vezes alguns animais já têm alterações cardíacas e eles têm algumas síncopes durante o procedimento de tosa, de banho, enfim, por estresse. Uma convulsão? Não? Convulsão também. Síncope é diferente, tá? A convulsão é quando tu excita o sistema nervoso central a ponto dele não aguentar. Ele tem uma grande descarga elétrica e acontece a convulsão. A síncope é quando falta sangue no sistema nervoso central. Então falta sangue por alguma. Normalmente é uma má circulação proveniente de um bombeamento fraco do coração. Então falta sangue, ele apaga. Ele apaga e depois ele volta como se nada tivesse. Isso é frequente de acontecer, tá? E às vezes os tutores eles desconhecem o problema que seu animalzinho. Depois do banho começou a mancar. Deve ter caído, devem ter puxado por uma pata. Aí tu vai lá, faz o raio-x, o animal já tinha um acetábulo raso, já tinha uma cabeça de fêmur maior, então já tinha uma displasia ali, já estava também tendo uma substituição do tecido muscular, então assim, tu não fez nada. Sim, tu não provocou aquilo ali, ele já tinha aquilo e casualmente teve um disparo. Esse é um dos motivos que as pets que tem banho e tosa, estética, enfim, precisam ter um veterinário responsável à frente. Chegou o animalzinho. Durante o banho aconteceu isso. Relata o RT faz uma avaliação clínica se necessário, a comprovação, porque se a coisa degringolar ali e o tutor quiser entrar na justiça pedindo reparação pelos danos, ele tem todo o direito. Então, se vocês correrem na frente para antecipar um problema e resolver antes de dar esse problema... Sim, porque isso já aconteceu comigo já. Uma vez a gente tem banho e tosa, né? Eu fui lavar um shih tzu e lavando ali, o cachorro começou a se arrastar. E eu liguei pra mulher na hora, pra dona, falei, moça, eu não fiz nada pro cachorro. E eu não fiz nada, eu só fui dar um banho nele, não fiz nada. Mas eu, me apavorei, né? Falei, mas eu vou levar no veterinário, custa tudo comigo. Se for alguma coisa comigo, eu arco com as consequências. Mas eu não fiz nada. E ela, mas eu te mandei o cachorro caminhando.
Aí eu, não, tudo bem. Levei no veterinário, o cara falou assim, não, esse aqui é o cachorro, já é velho, idoso, ele dá pulos muito alto, cama, sofá, isso, aquilo, outro. E tinha uma displasia, só que a tutora não sabia, mas a mulher é legal, tipo, né, não me culpou nada, porque o cara falou pra ela, não, a culpa não é do banhista. Na hora de dar o banho ali, deslocou alguma coisa, sei lá, ali. A situação de estresse do banho em tosa é inevitável. O que é aconselhado é que todos os banhos em tosa tenham câmeras. Entrada, certo, e saída. Correto, né? Serviço, saída. saída. É o trabalho, né? Porque a proteção dos próprios esteticistas, né? Os profissionais têm um amparo, né? Ele entrou assim, o serviço foi assim, ele saiu assim. Não tem questionamento. Entrou na justiça por causa... Não, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Ele tava assim, ele foi assim e ele saiu assim. O meu veterinário avaliou, tem isso, a imagem comprova. Por isso que agora, quando a gente começou, a gente não tinha muita tipo, de experiência, assim, com clientes e tudo, mas agora, tipo, a gente até mais assim, já vai pegando mais a prática, né? Entrou um cachorro, tá cheio de carrapato, por exemplo. Eu não vou pegar teu cachorro, eu tenho que dar um neck guard, sei lá, porque daí às vezes tem gente que fala que o cachorro pegou ali, entendeu? No banho tosa. Sim. Eles não dão medicação e dizem que pegou naquele lugar, porque a culpa nunca é do tutor, a culpa sempre é de quem fez o atendimento, diferente do que for, né? E tem muitas pessoas com má vontade também, né? Com más intenções. Que às vezes o animalzinho precisa de uma consulta veterinária e eles mandam para esteticista para isso, eles acham que é médico, né? tentar uma... Enfim, o problema não é estético. Se o problema é veterinário, é veterinário. Estética, óbvio. A limpeza, a higienização sempre é bem-vinda. Mas isso serve de experiência, tá? Identificou uma alteração, nega o serviço e procurou auxílio veterinário. Uma otite ralada ali, não, deixou cair água no ouvido do meu cachorro, passou em cima. É bem assim. Mas queria falar também, esqueci agora. Fugiu assim. Então, vamos voltar então relacionado ao raio-x, né? Vocês fazem raio-x em todos os pets, silvestre, roedores, ou só fazem cão e gato? Normalmente, quando vem a solicitação de animais silvestres, o veterinário que está conduzindo o caso, ele já é um veterinário especialista em silvestres, né? Sim. Então, a maioria das vezes, ele sabe o que ele quer. Sim. Então, fica fácil fazer um exame dessa natureza. Mas vocês dão anestesia daí para fazer um silvestre? Não. Como é que funciona daí? Fala direitinho. A grande maioria dos tutores que tem os animais silvestres, eles são os melhores na contenção dos seus animais. Já são acostumados, já. A não ser os tutores de felinos. De gatos. Né? Aí esse a gente prefere que eles saiam do ambiente para poder fazer um bom exame. Deixa o bicho mais nervoso. Às vezes o animal tá de boa, assim, a tutora se tremendo toda e dizendo, é muito bravo, tu faz o que tu quer, às vezes com o gato ali, posicionamento, ele não te arranha, nem faz nada. Assim. Tem, às vezes a pessoa leva o cachorro pra dar banho, queria ficar junto, eu falei, olha, tu pode ficar da porta pra mim, se eu achar que é necessário o teu cachorro, se tu precisar vir aqui, cachorro morto, porque às vezes a pessoa fica ali, o cachorro fica pior ainda. Eu não nego, eu deixo bastante os tutores entrar. Mas quando eu percebo assim que não tá ajudando, aí eu peço uma licencinha. Porque daí tu prejudica o seu trabalho, entendeu? Porque às vezes tem gente que a gente deixa entrar ali de boa, né? Mas às vezes o cachorro fica pior e tu não consegue nem fazer o teu trabalho. Nos grandes, às vezes até eu preciso de auxílio, né? Porque eu peço para eles ficarem junto da cabeça do cão ali conversando enquanto a gente faz o resto da contenção. Porque assim como o Dr. Luciano faz, né, jiu-jitsu, eu também fiz um tempo, então algumas coisas a gente utiliza do jiu-jitsu. Manobra dos 100 quilos para conter o tórax, porque às vezes vem uns cachorros enormes. Então, aprendi com o Luciano que não adianta fazer muita força, é técnica e jeito, né, do que a força. Então, tu deixa ele brigar, deixa ele saracotear o quanto quer na mesa, quando ele cansar, aí tu consegue fazer o que tu quer. Esse tipo de contenção a gente só aprende na prática, né? Sim, claro. Não existe curso que te ensine o time da posição do raio-x. Né? Tudo na prática. Tudo tu aprende na prática, não adianta tu pode qualquer coisa que for. Sim, isso daí foi a Isabel continuar na live o que eu costumo falar até me perdi. Fugiu. Mas eu achei que ia chorar.
Porque Não, ele ficou emocionado quando ele começou a falar que ele começou com o Uno, né? Essa daí tu ia chorar, tu ia chorar. não, que Esse rapaz aqui, ó, ele tem uma bagagem enorme, tá, pessoal? Além de ele ser médico veterinário, ele é mestre em engenharia elétrica, perito criminal, judicial. E ainda ele tem um projeto, né? Cadeia para maus tratos. Depois eu falo desse assunto aí. Muito bom. E luta jiu-jitsu das vagas. Não sei qual horário que ele acha, né? Ele acha, né? E de respingo pega alguma coisa em mim também, né? Que eu tô nessa. Olha, essa moça aí valeu. Mas acho que toda mulher é mais ou menos ligada. Eu também sou bem assim, 220. Eu não sei como tem gente que diz que eu sou calma. Eu não Ai, sei, eu sou assim, bem ainda tem agitada. várias pessoas que dizem, Acho que mas eu tu morri parece do tão coração. calma. Eu disse, Calma. eu acho que não. Às vezes é 2 da manhã eu e o Luciano estamos conversando aqui. Olhou esse joelho, não, tinha que ter pressionado mais um pouco, essa tíbia não tá deslocada. Não tá, Isabel, olha aqui. Não, mas tu viu essa mandíbula? A gente fica, às vezes, discutindo caso clínico, assim. E como é que pode, né? As pessoas não dão valor pra esse tipo de coisa, porque às vezes, a maioria das vezes tu vai dormir pensando naquilo, né? Né, eu fiz isso errado, eu podia ter feito melhor e tu perde o sono, tu fica ansioso, uma angústia, e as pessoas acham que é só tu fazer ali e entregar pro veterinário e Deus tá pronto. Não, né? Não é assim. A grande maioria dos veterinários que solicitam, eles não têm tanta intimidade com a imagem, né? É verdade. Então eles dependem de uma posição do veterinário radiologista. Isso é verdade, por isso que é bom ter as afinidades, né? Tipo, um exemplo, nós temos uma clínica veterinária, nós temos essa afinidade com vocês e tem uma amizade, e isso vai levando, né? Essa é a chave do sucesso. sucesso. Porque até se gera uma dúvida durante o exame e o laudador não tem a informação clínica, fica como é que eu vou dizer, um exame subjetivo. Agora, se o laudador tem a informação exata do problema, Sim. ele modifica a forma de escrever. Claro, imagina, muda tudo. Muda tudo. É porque às vezes também as pessoas vão muito pelo valor, né? E lá, sei lá, no outro é mais barato. Aí fica sempre aquela troca das clínicas, entendeu? Sim. Eu acho, na minha opinião, né? Hoje, só pra vocês entenderem, hoje o meu carro-chefe é refazer exame. Imagina. Das outras pessoas. Alguns veterinários vêm perguntar pra gente, às vezes, se esse laudo tá certo, se essa imagem. Eu disse, olha, primeira coisa, eu não quero meter a colher no trabalho de ninguém, tá? Sim. Cada um seu quadrado. Mas assim, já percebi que esse animal tem líquido e ele fez uma ventrodorsal. Se o animal tá com líquido, não pode fazer uma ventrodorsal, tem que fazer uma dorso. Então, tu tem que ter, tu pagou o raio-x foi feito de uma forma errônea, o raciocínio clínico ali não teve, da pessoa que fez o raio-x, e então tu tem que te cuidar muito para não te comprometer, né? Também nisso, assim. Sim, por isso que tendo essa amizade, afinidade entre a clínica, o médico com quem faz esse tipo de exame, as pessoas não ficam pipocando, né? Aí um ali que nem tu faz os exames de outras pessoas, né? Aí já fechou, encaixou ali, tudo certo, né? E todo mundo vai ganhando e vai fluindo, né? Nós vai fluindo. O serviço que tu chama, tu tem que saber se aquela pessoa tem todas as informações que precisa, porque tu tá colocando a tua clínica e o teu exame nas mãos de uma pessoa e aí foi feito aquele exame errado e ela vai refazer, que é o que o Luciano faz. Então, é difícil. Vamos falar sobre o patrocínio da Ninovet. Sim. Gostaríamos muito de agradecer o patrocínio da Ninovet. Ela está com produtos no mercado Alcanister e Alcats. E também a Qualidei. Qualidei gato castrado e também a Qualidei raças pequenas. Obrigado, Ninovet. E também vocês não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e deixar o like. Então tá, voltando aí então a nossa pergunta. Qual exame foi o mais emocionante? Primeiro o Luciano conta e depois a Isabel conta. Vamos lá. Olha, tem uma situação de um exame que eu fui até fazer para um veterinário, Max, um veterinário meu, amigo que atende em Gravataí. Fui atender, era só um check-up, né? Só um check-up. E era dele o cachorro? Era dele o cachorro. Ai, nossa. Aí bati o raio-x, quando eu vejo a imagem, tomado de metástase. Ele era velhinho já, o cachorro? Já era velhinho, e era só um check-up geral. Foi triste ali a situação, porque era um apego que ele tinha com o cachorro, com o irmãozinho dele.
Daí tu teve que falar pra ele, daí que ele falou. É que quando eu vou lá, ele já tá olhando a imagem ali, e a imagem de metástase, ela é inquestionável, né? Então já tem as estruturas no tórax ali, não tem. Ai, como é difícil isso daí, né? Aí a notícia triste é a pior, né? Ali, mesmo não falando nada, a notícia... Tá ali contigo. De vocês, o podcast... o Woody é o pet de vocês, né? Ele já tá 14 anos já na nossa vida, né? Ele foi, eu falo que sim, ele foi o nosso primeiro filho, né? Tem a Raquel, né? Mas depois eu tenho os outros 4 pets, né? Que é o Bruno, o Zumbi, a Vitória, agora eu vou ver o Ceguinho, o Tornado, né? E só que o Woody eu sinto, quando ele for partir, a minha esposa vai ficar muito chateada. Não, eu tenho até tatuagem dele, eu nem tinha nome de pet shop. Quando meu pai me deu a ideia. Tipo assim, a gente não comprou o Woody, a gente nunca comprou animal nenhum na nossa vida. A gente ganhou ele, sabe? E ali começou, porque eu tô 15 anos com a Alda, a gente recém tava começando a namorar, né? E daí, tipo assim, a gente não ia ter filho, mas a gente queria alguém pra ser a nossa companhia. E veio o Woody. O Woody ele era muito meu amigo, né? Só que na época eu era jovem, eu tava pra lá e pra cá, não sei lá, da Alda, e ele acabou sendo amigo da Alda e deixou de ser meu amigo, né? E até hoje, você sabe, ele é doente por ela. Tu acredita se a mãe de Rafael tá lá em casa, que estão fazendo uma obra, o meu casaco tava ali, ele deita em cima. Minha mãe chega com as roupas assim, ele vai tirar toda a roupa da minha mãe e taca tudo no chão e deita em cima. Da Alda, doente por ela. Se nós fomos pra praia também, aí se o Júlio tentou botar dentro do carro, ele não entra. Ele tenta morder todo mundo. Só tem respeito e sempre tá me cheirando. E daí isso que tu tava falando do teu amigo, porque eu sei que é assim, sabe? A gente tem esse apego ao animal, né? Ainda mais nós que trabalhamos com eles, né? Sim. E ele acaba sendo da família, né? Tem gente que fala, meu cachorro, pô. Se foi o tempo antigo, né, que deixava o teu animal amarrado num canto, né? Dava resto de comida. Essa é uma outra questão, esse é um assunto para um outro podcast, tá? A educação com relação aos animais frente aos maus tratos. Porque maus tratos hoje ele é relativo. Então depende da condição que tu tem com o teu animal para considerar o do outro maus tratos. Tá? Então, com certeza. Existe uma cabeça que... Eu não deixo o cachorro amarrado. E se tu deixar o cachorro amarrado, eu tenho que olhar nas tuas condições? Não, a questão ela é educação. Imagina um senhorzinho de 60 anos que a mãe dele, os avós dele, ensinaram que o cachorrinho tinha a casinha dele e ficava no vai e vem na correntinha e estava tudo certo. Era um pensamento aceitável há 60 anos atrás. Hoje ele é condenado, mas a gente precisa entender a educação que a pessoa que fez isso teve. Antes da gente cobrar dela que isso é maus tratos, a gente precisa educar ela que existe forma melhor de conduzir esse animalzinho ou que não tem um animalzinho. É que na verdade isso é educação. Também se encaixa também o animal de trabalho, né? E assim, você vai fazer um cão de guarda, qual é a maneira do cão de guarda, né? É o animal ali preso, né? Ele é solto só à noite. Por exemplo, daí que nem vem do tempo antigo ali do pessoal, do animal preso, né? A própria alimentação que modifica. A alimentação também, que nem vou curar uma neoplasia com um sebo de carneiro e coentro e óleo de carro, lembra? Óleo queimado. Claro, não, mas isso daí é maneiras incorretas, né, de se fazer um tratamento do animal. Mas nem a gente está conversando ali sobre se o animal ele é bem tratado, ele está na corrente. Nesse, claro, ele tem que ver também, né? Pra tu julgar ali e falar que é maus tratos, né? É que é de criação, entendeu? Criação, porque tipo, mas é que as pessoas não amadurecem com esse lado também, eu acho, sei lá, porque eu acredito que é da criação mesmo, porque se eu sou uma pessoa que deixa meus animais livres, né? Então a minha filha, ela ama os animais, que nem essa psicóloga que ela falou. Que isso é de criação. A minha filha já gosta de animais porque nós gostamos. Faz parte do mundo dela. Mas tem pessoas que eu conheço que não têm animais e o filho também não gosta. Por quê? Porque isso vai passando de geração para geração, né? É que nem deixar o cachorro amarrado, fazer isso porque passou de uma geração para outra. Então a pessoa acha que é tudo certo. Fazer exame de sangue num cachorro? E a vacina do cio tem que castrar mesmo? Vejo gente que pergunta isso. Isabel, vou te contar uma. Agradecer primeiramente a Clínica Igara. A Clínica Igara está com um hospital veterinário em Canoas, tá? Muito obrigado, Clínica Igara.
aproveitando essa brecha para falar da Clínica Igara, ele postou a forma que tá o hospital veterinário, tem todo o suporte pro animal. Tem internação, tem UTI. Os comentários ali falando, nossa, pra que tudo isso pro animal? Nossa, ele mostrando, né? O monitor cardíaco, uma bomba de fusão. Tipo assim, tu vai ficar sempre na mesma ali, vou curar o animal com um remedinho. Não, tu tem que ter um suporte. O estudo tá aí pra isso, pra ser cada vez mais, né, melhorado, né? E também, eu queria saber também de ti, Leandro. Luciano, desculpa. Sobre esse teu projeto ali, que tu teve ali sobre maus tratos, né? Esse projeto, Cadeia para Maus Tratos, que tu também teve resgatando os animais na enchente. Sim, esse projeto iniciou com um deputado federal, o delegado Bruno Lima, de São Paulo, tá? Ele iniciou o projeto, hoje é bastante difundido e hoje a gente tem no Rio Grande do Sul um embaixador. O embaixador hoje do Rio Grande do Sul é o comissário Zotes. Tá? O comissário Zotes, ele encabeçou a causa animal. Ele é da Polícia Civil. Hoje ele está afastado, ele é candidato a vereador no município de Porto Alegre. Vocês se conheceram daí? Eu conheci ele há muitos anos no jiu-jitsu. Então eu estava treinando para competição e ele era de uma equipe que eu fui fazer alguns treinos para aperfeiçoar a minha técnica para poder ir competir. Então eu conheci ele, a gente começou a conversar, ele sempre foi apaixonado por animais, ele sempre foi fissurado em animais de rua, ele não podia ver um animal de rua que ele parava e via como é que estava, se tinha para onde levar, se tinha o que fazer, sempre, a vida dele inteira foi baseada nisso. E aí, de uns tempos para cá, ele se vinculou a esse projeto, onde intensificou mais ainda. Ele era o secretário da segurança, então ele fazia o trabalho dele em Porto Alegre referente à segurança, e paralelo a isso, ele tocava a causa animal. Não no departamento da causa animal de Porto Alegre, mas sempre fazendo ações referentes à causa animal. E então, no período da enchente, eu tava vendo um monte de notícia triste, né? Como... Sim, claro. Tá, e aí vai pra lá, quando vê, parou tudo. E aí eu me aparecia, mas eu podia fazer alguma coisa. Sim. A mais? Eu acho que não foi só tu que passou de várias pessoas, né? A gente conseguia, nós, né? Eu tava trabalhando, eu sou banhista, né? Eu falo assim, eu vou me tornar um médico veterinário, mas eu vou ser sempre um banhista, né? Que foi onde eu comecei. E começou daí as reportagens e eu ali disse, meu Deus, eu consigo fazer algo, né? Eu posso fazer algo, hoje essa coisa aqui toda. Aí eu liguei pra eles, olha só, eu tô com tempo livre agora, o que vocês vão fazer? Precisa de ajuda? Tu ligou pra esse cara? Eu liguei pra ele, o comissário Zotes. Comissário Zotes, olha só, tô com tempo livre agora, tu precisa de ajuda? Ele, cara, tu caiu do céu. Ele tá mesmo pensamento do que tu. Tu caiu do céu. Precisaria de um apoio, né? Nós estamos fazendo alguns resgates na 448, que o departamento da PRF solicitou auxílio, porque os animais estão todos na via e está intransitável, uma ponte está quase para cair e a gente está precisando de socorro. Bem certinho. Mas pro lado de Canoas ali? Não, pro lado, na verdade, nessa aí nós já estava lá pro lado das ilhas. Lá para os lados das ilhas ali, a Ilha da Pintada, aquela foi horrível. Então a gente iniciou alguns resgates ali naquela região. E a gente montou uma equipe assim, do zero. Porque veio eu como veterinário, veio gente das forças especiais, veio gente assim, nunca vi. A gente montou uma equipe ali e a gente iniciou os resgates. Vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá, e busca, e vai nadando, enfim. Dali a gente montou a equipe, e aí a gente começou a procurar abrigos, né? Então a gente resgatava os animais, eu até coloquei a minha caminhonete à disposição, a gente enchia a caminhonete, levava nos abrigos, e no outro dia retornava com toda a equipe para ir buscar mais. Envolvi a Isabel também. Eu vi bastante da Isabel. Foi bem interessante, assim. Nós saíamos, às vezes, teve dias que começou com sol, daqui a pouco começou o temporal, aí quando começava o temporal a gente tinha que botar todos os cachorros pra dentro, e aí largava, e
Eu levei até pitbull pra minha casa, porque o abrigo não quis ficar, eram 2, né? Aquela noite, 2, ela aceitou 20 cães e um dos pitbulls e o outro não tinha pra onde levar, eu levei pra minha casa. Depois de madrugada, o Luciano passou lá com o pessoal pra pegar ele de volta e levar, ou tinha aparecido o tutor, foi alguma coisa assim, né? Aquele pitbull. A gente doou pra um, e aí depois não se adaptaram. Imagina a cabeça dos animais, né? A pessoa não entende também, né? Ele veio chorando do meu. Primeiro eu tinha deixado ele lá atrás, né? Daqui a pouco ele começou a chorar desesperado, assim, eu não vou conseguir um trânsito de Viamão todinho até chegar em casa com esse bicho chorando. Aí eu peguei ele lá atrás e botei do meu lado ali na cabine, e aí ele encostou na minha perna e eu vi debriando a embreagem e ele encostadinho na minha perna, ele parou de chorar. Foi o único jeito, porque o bicho tava assim, desesperado. Como teve pessoas também que pegaram os animais adotados depois, não quero, né? Tipo, devolvia, não se adaptou, mas, gente, pelo amor de Deus, né? A grande maioria dos abrigos estavam fazendo uso de medicações psicotrópicas, né? Para poder adaptar esses animais a uma nova realidade. Assim como os humanos, os animais sofreram muito. A gente usou bastante... E as pessoas não entendem, né? Não entende. A protetora que vem aqui, ela disse que as pessoas, o dono do cachorro, dentro do cachorro ali, ela viu que o cachorro era dela. Não vou levar embora. E não levava. E que tu falou um negócio que é verdade. Tanto o humano sofreu quanto o animal também. Sim. E as pessoas não pegavam o cachorro. E para muitos foi um alívio, né? Porque muitos animais já estavam com coisas assim, horrendas há horas, não foi uma ocasião da enchente, né? O bicho já estava, então a enchente foi um alento para aquele animal, assim, ele estava mesmo. Enfim, a gente desbravou situações, cenários inusitados, né? Várias situações inóspitas, resgates difíceis, e a gente resgatou muitos animais e ficamos com um problema maior. Né? Que é, por exemplo, os animais que vieram provenientes das ilhas, eles vieram todos com doentes, com resistência às suas próprias doenças. Como assim? É difícil regiões, difícil né? entender isso, né? Por exemplo, a gente tem a sinomose, tá? A gente tem animais contaminados com sinomose, sem sinais clínicos, mas disseminando sinomose. Aí tu pega um animal resistente à sinomose com sinomose e tu joga num local onde os animais não são resistentes à sinomose e vão adoecer e até mesmo morrer por causa de uma doença que eles não foram sensibilizados, ou a cepa da sinomose que veio daquele local, ela está modificada, ou ela se modificou, ou ela está se modificando de forma que a vacina não pega. Não sabia que o cachorro poderia ter a sinomose, ter o vírus, é um vírus, né? Isso. Ter o vírus e nele não manifestar, mas ele ter a doença e passar para aquele outro. A sinomose, ela fica no ambiente por longos períodos. Tá? Mesmo no ambiente, tá? Então, se tu pega um ambiente contaminado de sinomose e um animal resistente à sinomose, tá tudo certo. Ele não vai pegar, mas ele convive com ela. É uma simbiose. Eles estão ali convivendo juntos, né? Mas no momento que tu leva esse animal com esporos da sinomose para um ambiente onde os animais... Um filhotinho que não está imunizado, nada, pegou a doença. E até mesmo os que estão vacinados estão correndo o risco de pegar essa nova cepa que foi desenvolvida numa área horrível. Eu não sei se vocês chegaram a ver as imagens da região de Eldorado, das ilhas em especial. Não vi. Ali são os cachorros mais resistentes do Brasil, eu arrisco a dizer. Cachorros contaminados com leishmaniose, com o que mais teve foi Dictyofima renalis. Já ouviram falar? Não. É um vermes que acomete os rins dos animais. Então lá, depois ele destruir todo o parênquima renal, ele começa a urinar com sangue. Ele começa com hematúria. E aí só aí tu vai, quando já perdeu o rim, tu vai fazer um exame de ultrassom e tu identifica o vermes dentro do rim. Então de lá, das ilhas, veio vários animais pra cá. Aí o que vocês fizeram daí? Então, aí entra uma questão maior que acho que é polêmica demais pra gente tratar no podcast, né? Legal. E assim, Luciano, eu queria saber quantos animais mais ou menos você tem em mente que tu resgatou? E qual era o local que tu levava? É que assim, quando a gente envolveu o Cadeia para Maus Tratos nessa situação, veio gente de São Paulo, veio gente do Paraná,
veio gente de Santa Catarina, todos ligados ao cadeia. E é só policial. Não. Ele é, como é que eu vou dizer, afins, né? Quem tem a afinidade se junta ao grupo, fecha com a galera do grupo, começa a desenvolver as ações junto ao grupo. Porque agora eu vejo bastante no Instagram ali que tem bastante policial que eles estão empurrando, dando chute em porta, estão invadindo e a casa estão tirando bicho dos maus tratos. Essa é outra situação polêmica, porque aí entra aquela ponderação que nós estávamos fazendo antes, o que é maus tratos. Maus tratos, ele é amplo demais. E para mim, ao meu ver, como veterinário, o maus tratos ele é inquestionável. Tu viu um animalzinho com uma neoplasia ulcerada, onde o tutor se nega um auxílio, onde tu consegue uma consulta gratuita, tu consegue e ele, não te mete aqui no mercado. Isso é maus tratos. Agora, questão de baixa alimentação, baixo aporte hídrico, corrente curta, é tudo relativo. É tudo relativo que depende de uma avaliação, né? Um terreno inóspito, baixa luminosidade, né? Sem o cachorro em desabrigo ou com um sol extremo em cima, tudo é relativo. A limpeza do ambiente. A limpeza do ambiente é relativo, porque pode ser um dia que o cara acordou mal, deixou ali, aí passou, tá cheio de fezes, tá cheio de urina, mas foi um dia, foi 2 dias, foi esporádico, isso a gente aceita, isso acontece. Sim, claro. Então tu não vai condenar uma pessoa, isso é crime, como é que eu vou dizer, flagrante, e cadeia, e às vezes, como é que eu vou dizer, por uma situação simples que tu poderia resolver com instrução, tu foi para uma situação extrema onde vai ocorrer uma prisão. E qual é o propósito de vocês então? Nosso propósito maior é educar as pessoas e, em casos extremos, prender. Mas vocês dão algum auxílio assim pra pessoa? Ou não? Então, nós estamos pleiteando agora uma melhor estrutura para poder melhorar a fiscalização e a identificação dos maus tratos perante a sociedade. Mas aí passa pelo aquela outra... A educação é o fundamento. Não. Tem gente que faz, mas não faz por mal. Sim. Tem gente que faz porque fez a vida inteira. Tem gente que faz porque os pais fizeram a vida inteira. É só tu direcionar, isso aqui tá errado, isso aqui tu pode fazer assim. Não, mas até falei uma vez com o Rafael, eu acharia legal, tipo, que nem tem os caras que passam na Beng aí pra ver se tem, vai ficar pra casa, enfim. Tem alguém também da prefeitura bater na casa, poderia dar uma olhada no teu pet? Daí fazia um relatório ali, né? Uma situação também, Luciano, que eu vejo que também não tem, na verdade, assim, tu recebeu uma denúncia de maus tratos, tu veio até o local, realmente tu viu que é maus tratos, teve o recolhimento e não tem uma próxima visita no local. Então, quando eu vou e é possível a instrução, eu comunico a instrução, óbvio que eu não faço uma notificação porque não é um órgão oficial, sim, né? Sim. Mas numa próxima vez a gente pode vir com aquela vontade mais extrema, né? De pé na porta. Como é que faz para chegar até vocês? Hoje tem um site, né? O Cadeia para Maus Tratos, tem Instagram, tem, enfim, tem direto com o comissário Zotes, que é o nosso embaixador aqui no Rio Grande do Sul. Ele que é o responsável daí. Ele é o responsável. Tem que vir no nosso podcast, né? Falar sobre isso aí. Então vamos lá, queremos você aqui na cadeira para falar sobre o seu projeto aí. Eu acho legal, né? Legal mesmo. Daí eu chamo ele, eu ligo pra ele, que é o responsável, né? Aí ele vai averiguar se é ou não é. Isso aí. Não, então, na verdade, quando tu tem uma denúncia, tu já tem alguma comprovação. É verdade. Tu já tem uma foto, tu já tem um vídeo, tu já tem um relato de alguma pessoa que... Enfim, tu já tem algum material. Esse material, ele é enviado para as pessoas competentes, né? Normalmente, o ideal seria fazer uma denúncia formal para o setor de maus tratos ou para o 156, né? Que cai direto na... Sim, daí eles dão, isso, né? aí a prefeitura ela já direciona para um serviço oficial. Ambiental, então. Ambiental dá o suporte. Ela é que na verdade a nossa causa ela é um pouco separada desse movimento, tá? Sim. Essas são as vias legais oficiais.
a nossa estrutura, ela é como se fosse, como é que eu vou dizer, ela é um serviço em paralelo aonde ele se torna eficiente porque são pessoas focadas nisso. Na causa. Lá na prefeitura eles vão deslocar um veterinário de carreira lá ele vai lá olhar, às vezes olha com uma vontade, às vezes vai lá, faz o serviço que ele faz, às vezes não está no horário dele, ele pega e vai embora. Então quando a coisa não funciona, a gente entra em ação. Aí vocês entram, daí como é que acontece daí? Então, dependendo das provas, a gente chega na manhã, claro. olha a situação. Bate palminha. Bate palminha. Não. Só se tem risco de vida, se tem alguma coisa relacionada a Violência. Violência. Tem casos de estupro também, que estupro, zoofilia, né? Tem, existem. A maldade não tem limite. Porque nosso segundo entrevistado foi o Carlos lá da Alvorada. Muito legal a entrevista dele. E ele relatou pra nós que muita denúncia, mas ele é um simples protetor, entendeu? Aí disse que começou a denúncia. Aí ele foi ver, meu não, né? Luciano, o cara, Isabel, ele estupava as 5 cadelas. Ele tinha 8 cachorros. E o filho tava no mesmo. E tu acredita que o filho, ele passou isso pro filho dele, aí os dois tinham relações sexuais com as 5 fêmeas, e a mulher sabia... Abuso. Pra ficar mais bonitinho. Tá. Abuso, e a mãe sabia disso, mas ela não queria receber represálias, ela ficava quieta, não falava nada pra ninguém, então o filho e o pai faziam o abuso nas fêmeas, e daí ele disse que quando ele chegou no local ali, a cadela estava toda ensanguentada, não pegou no ato, a cadela estava toda ensanguentada em cima da cama, conseguiu tirar os animais dessa pessoa. Só que ele falou, Audrey, não tenho poder, não sou nada, né, eu sou um simples protetor, não sei se o cara continuou fazendo, se depois pegou de novo mais cachorro e continuou fazendo a mesma coisa. Tem uma lei nova que ela foi atualizada, que ele prevê um aumento da pena desse nível de infração, né? Então é flagrante, inafiançável, Isso não pega. E ele fica proibido de ter animal pro resto da vida. E se não pega no ato, assim? Precisa ter imagem, esse é um outro problema, né? Precisa ter imagem, precisa ter comprovação, porque quando chega na mão do delegado, ele precisa ter as provas informadas já no boletim de ocorrência, com testemunha, com... Aí se tu fazer exame, não com laudo. Tem como saber, depende, é que assim, ó, para ir à frente, precisa de exames mais aprofundados, aonde hoje a gente não tem verba que custeie os exames de comprovação. Óbvio que a gente consegue, né? Fulano, precisamos... as pessoas se comovem com os casos, então elas são proativas em relação à resolução desses casos. Mas as comprovações, elas precisam. São fundamentais para a resolução dos casos. Ai, como é que pode as pessoas fazer isso, né? Esse dia também vi um outro homem também, um senhor de 80 anos também, no mesmo caso. Sim, que a cadela tá puta todo pra fora. Eu vi, inclusive, moradores dizendo que ele faz isso há não sei quanto tempo, e aí, tipo, os moradores sabiam que tava tudo bem, entendeu? Ele tá fazendo lá, mas eu não tô vendo nada aqui. Pô, pelo amor de Deus, cara, se tu sabe a respeito daquilo ali, tu não conseguir pegar um telefone e fazer uma denúncia, pelo amor de Deus. Não é comigo, não é comigo, então eu não vou me meter, mas peraí, é um animal, entendeu? Meter, né? Não tem. Aí depois que vocês pegam, teve ali, pegou, aí vocês levam esses animais pra onde? Essa é outra questão complexa. Porque a gente precisa, quando ocorre a denúncia e quando ocorre a ação, no momento da ação a gente já precisa ter um local estabelecido. Sim, claro. Então a gente entra em contato com algumas ONGs, né, com alguns abrigos já conhecidos, vê a disponibilidade e, óbvio, a gente auxilia também na doação desses animais. Mas no momento que houve uma apreensão com esses animais, esses abrigos se tornam fiéis depositários, né, por um certo tempo. Depois de tramitado e julgado, aí, enfim, os animais eles têm
autorização para ser doados para quem for realmente Sim, cuidar deles, né? Lar temporário, às vezes É. se encanta, né? E já fica. E como é legal, né, sei que vocês, essa ideia que tiveram, né, de fazer isso daí, porque é um caminho, assim, que tem animais, assim, que estão esquecidos, enfim, né, Sim. que as pessoas judiam mesmo, né, Sim. machucam os bichos, então, né, o cara teve uma ótima ideia de fazer isso daí, de pegar uma equipe legal, né, coisa de vontade, tudo, Sim. e dar certo e dar uma vida nova para aquele animal, né, porque, infelizmente... Sim. Tu vê no olhar, assim, o animal entristecido. Acho que o pessoal foi numa casa, que a casa realmente tinha todos os indícios de que estava abandonado, e o animal foi deixado lá, né? Imagina. Então ele estava magro, ele estava amarrado, né? Já estava ferido aqui da corrente, porque não tinha nem coleira. Enfim, puro excremento na volta, assim, sem água, sem nada, assim, totalmente Não, desprovido. e as pessoas estão tendo ideias, assim, voltadas aos animais, né? Porque antigamente não tinha isso daí, né? Tu tem que estar disposto, é uma equipe disposta a entrar na água, Sim, né? É uma equipe disposta a pular o muro, a subir uma árvore, a tentar pegar um animal que está extremamente assustado, agressivo e tomar uma mordida. Então, não sei se eu posso dizer, né? Pode. É uma equipe afim de fazer aquilo ali. Tá todo mundo ali, não tá por dinheiro, o pessoal tá ali porque quer tá ali. Pra ajudar, entendeu? Né? É pau pra toda obra, entendeu? O que tiver que fazer, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, vou ter êxito naquilo ali. O resto, se eu tiver que pular muro, tiver que nadar, né? Não importa. A gente fez já coisas inusitadas. Qual a mais triste, a mais difícil que tu já fez? Esse próprio pitbull aqui, eu resgatei ele na enchente, né? No período da enchente. Uhum. Ele estava na rua Voluntários da Pátria, lá no fundo, né? Como é que é o nome do bairro ali? É Porto Alegre, no final da Voluntários. Enfim, eu andei de caiaque por quase 5 quadras, né? Eu com meu carro, nas horas vagas eu andei de caiaque, né? Aí eu aproveitei na enchente nos domingos. Essa pitbull aqui, ela era uma pitbull de guarda violenta, digamos assim. Ela e o irmão dela morreu afogado. E ela ficou em cima do capô de um carro. E ela estava ali já há quase 5 dias. Nossa, coitada. Quase 5 dias. Então, para chegar lá foi um sacrifício em função de ser uma distância muito longa. A gente não tinha motor na época, né? Então, saiu da onde? Saiu da... A gente saiu ali da... Acho que é Cristo. Não, como é que Navegantes ali? Navegantes, mas é lá na... Ai, eu sou ruim de rua, mas lá do ponto... mas tu entrou pela freeway ali, mais ou menos. Não. Lá a gente não tinha acesso pela freeway, pela Castelo Branco, na verdade, porque tinha caído uma ponte, não estava fechado lá. Claro, não tinha... eu quando eu fiz esse resgate, eu fiz ali pelo Maitá também, ali, né? Isso. Resgate ali, daí dava mais ou menos pra gente entrar até ali, né? Mas então foi lá pelo outro lado. Lá pelo outro lado. Aí eu tive que cortar a concertina, eu tive que arrebentar, romper o cadeado, e aí para chegar perto dela. Dá pra presa, não? Não, ela tava solta, ela tava cansada, né? Eu entreguei um pouquinho de ração no caiaque. E aí eu voltei, ela no meio, e eu remando. Quando chegava alguém perto, eu tava durinho, porque eu não conhecia ela, né? Ela queria matar quem chegasse perto do caiaque. Então esse foi um caso que... E ela ficou pra ti? Não, ela foi pra um outro rapaz, ele até foi comigo, ele foi de stand-up. Eu vi tanta coisa nessa cena de guerra, assim. Tem só quem tava lá e viu. Ele foi pra casa dele, e aí ele não se afeiçoou lá, porque tinha mais gente, a casa dele, a garagem que ela ficava era uma empresa, e aí ela não deixava as pessoas, os clientes entrarem na empresa. Ela era de guarda, ela foi treinada para ser guarda e, enfim, até fiquei de ver a situação dela, como é que ela tá hoje, né? Mas foi um caso marcante para mim. Emocionou bastante, sim. Foi. Eu ia falar... A gente queria que você deixasse uma frase, estamos acabando nosso podcast hoje.
Eu gostei muito da história de vocês mesmo, achei bem legal a entrevista, Luciano, tem bastante história pra contar. Bastante conteúdo. Gostaríamos muito que vocês É, voltassem outra vez voltar. aqui para nós terminar a nossa conversa, né? Eu sei que tem mais coisas guardadas aí, né? Bastante coisa. A Isabel também te agradeço muito também por ter Obrigada. recebido, por ter aceitado esse convite, ter trazido o Luciano também, te agradeço Obrigada. muito mesmo. Tá bem legal. Participar. Muito legal. Gostei bastante. Legal mesmo. História legal. Tem muito mais, a gente. frase que eu deixo é o que a gente usou nos resgates, né? Ninguém fica pra trás. É verdade. É verdade, ninguém fica pra trás. Até vou chorar. É forte. O Rafael também disse que teve um caso, né, do rapaz que foi fazer um resgate também, né, que o cara tinha agradecido do cachorro, né? Ele queria, isso aí foi lá na Matias, eu tava na ponta da Roqueirão, ele era lá na Matias, lá no final, lá no Matual. E eu cheguei lá, o cachorro dele tava em cima da casinha, assim, sabe? Todo molhado o cachorro, e ele tava desesperado que ele queria saber do animal dele. A gente resgatou ele, daí quando eu larguei ele no local ali, né, ele me abraçou, jovem ele, qual é o teu nome, quanto é que tu quer? Eu disse, cara, eu não quero dinheiro, nesse momento eu não penso em dinheiro, eu preciso, graças a Deus. Né? E ele me abraçou e falou assim, eu vou orar pra ti, eu vou orar muito por ti. E tipo assim, sabe, aconteceu um caso comigo quando eu era jovem, eu tava morrendo afogado, isso na Ilha do Mel, Paraná, e eu entreguei pra Deus, sabe, assim, eu me atirei pra trás e entreguei pra Deus, Deus, não consigo nadar até o local. E veio um rapaz e me salvou, o surfista. E até hoje, sabe, assim, eu queria muito encontrar essa pessoa pra me agradecer essa pessoa, sabe, porque eu tinha me entregado pra Deus. E a mesma coisa esse rapaz, ele, eu pensei que meu animal tava morto, mas tu conseguiu, a gente chegou lá no local. Foi bem punk, assim, sabe, isso a gente vai levar pro resto da nossa vida, o que nós fizemos, né, porque foi muito emocionante mesmo pra nós. E a gente sabe que a gente fez o nosso dever aqui, né. No nosso canal, Papo Reto Wood, é pra isso aqui, a gente quer, a minha ideia do Rafael é pra isso aqui, sabe, dar voz às pessoas que às vezes, tipo, um exemplo, tu vai contar tua história pra mim, mas hoje a gente fez esse canal a gente quer que a gente já deu certo o canal, né, pra saber a história das pessoas, contar um pouco da história né, tipo, que nem vem de veterinário, vem de protetores, o que aconteceu, o que passou, e esse é o nosso propósito do canal, do Papo Reto Wood, é isso aqui, choro, alegria, risada, saber das histórias, conhecer pessoas novas também. Esclarecer dúvidas, ajudar, né? Porque tem gente que vai na nossa loja e fala, Aldo, eu queria que fosse uma pessoa que falasse mais sobre as doenças. Já tem gente vindo lá, dando ideia. Que nem tem também o marido da psicóloga. Ele é professor e ele me falou, leva minha mulher a psicóloga. Ela fala sobre o luto. Então já tem pessoas que já estão. Podia achar alguém, já vou dar uma ideia aqui, ó, para falar das doenças infecto-contagiosas, resquícios das enchentes. Das doenças, né? A previsão é que no período de 2 anos elas se disseminem com uma velocidade maior. Ai, será? Tu acha? Com certeza, a gente não conseguiu conter. Tem veterinário aí, tudo mais com esporotricose, assim, amputando dedo. Capaz, isso aí é perigoso. Cada vez ela vai se multando para mais forte, né? Sim. Não fazendo o tratamento correto, ela vai se multando. 85% dos casos de esporotricose tem recidiva. Aí tu não dá essa entrevista sobre esse assunto? Já que eu falo bastante sobre esse assunto, mas tem gente mais qualificada para falar sobre essas projeções, essa parte estatística. Isso é saúde pública. Isso são problemas que o nosso Estado foi incompetente lá no início, e aí veio a enchente e trouxe todo o problema para cima. E hoje, situação real, as prefeituras não sabem o que fazer. Você dá banho ali e toma um arranhão de um gato contaminado aí na mão. Sim, porque a esporotricose também, né, que eu também não conhecia muito sobre essa doença, conheço um pouco também, né, mas que nem ali as pessoas levam ali na loja, ali os bichos com essa doença, e tem muitas pessoas que tocam fora os animais. Não, tem que avisar que o bicho tá aqui. Não, aí o que acontece? Teu gato tá com esporotricose. Muitas pessoas, eu toquei lá no mato tal. Pô, cara, por que tu não cuidou do teu animal? É que na verdade o que acontece, tá? Tocou no mato tal, vai o cachorro tal, come aquela carniça, passou pro animal tal. Então chega em casa, arranha o dono, já passou pro dono. Isso nós estamos falando em animais que se tem o controle, e os silvestres? Não tem. Vai acontecer a mesma coisa que nem pode acontecer, né? E nem o HIV que veio do macaco, né?
até hoje não acharam uma solução, né? A raiva que veio de você. Tem outra questão, né? O deslocamento da água, das matas, da terra, desabrigou também os animais silvestres. Sim. Então já é realidade do morcego desmodos rotundos, que é o morcego transmissor da raiva, nas margens das grandes cidades. Então, isso dentro dos 2 anos vai começar a aparecer. Então a gente vai ter casos de raiva iniciando nos animais, porque são os mais frágeis, Sim. e logo em seguida a raiva humana. Imagina que Isso caos. é uma projeção que deveria estar sendo calculado pelos órgãos públicos. Será que eles pararam pra pensar nisso? Eles pararam, só que hoje a questão animal ela não é a bolha principal. A gente tem problema de saúde, a gente tem problema de educação, a gente tem problema de segurança, a gente tem problema... Então os animais eles estão ali, estão ali. Mas a gente já sabe que esse problema é a saúde pública. E a saúde pública vai afetar nos postos de saúde. É uma coisa, leishmaniose. Vocês já ouviram falar? Sim. Óbvio, está difundida aí aos montes, né? É uma doença de difícil diagnóstico. Ela pega em humanos, e aí como é que tu descobre? Qual médico que tem um traquejo para suspeitar de leishmaniose, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul? Eles vão pensar em leucemia, eles vão pensar em linfoma, eles vão pensar, porque aumenta linfonodos, vão pensar num monte de coisa. Pode ser leishmaniose. Até chegar na leishmaniose, tu já foi pra quimioterapia. Até morreu já. Coisa. E é uma doença silenciosa, né? Às vezes baixou a imunidade, tu pegou outra doença e tu não sabia que tinha leishmaniose. Tipo, nem eu tenho alguns amigos veterinários do Mato Grosso do Sul, né? Lá, eles já sabem que tem leishmaniose. Agora eles precisam descobrir qual é a outra doença. Imagina. Então, o Rio Grande do Sul vai ser a mesma coisa. Que caos, né? Isso foi bem triste mesmo. Negligência, né? E agora o pessoal tá com medo de setembro, né? Não sei, tô com medo de Sim, fora. as chuvas de setembro. Então, assim, o pessoal que tá tentando se reconstruir, muitos já estão um tanto ressabiados porque vem em setembro, que é um dos nossos meses mais chuvosos. Né? Imagina. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser resolvida, para ser tratada com mais atenção em relação aos humanos e aos animais. Eu acho que requer muito atenção ainda no Rio Grande do Sul e todas essas questões. E quem pode mudar tudo isso aí somos nós, né? Cada um fazendo sua parte. Cada um fazendo sua parte, também na hora da urna ali, saber quem tu vai votar, né? Pra tentar ser o melhor possível pro governo, né? E pra nós. Sim. Claro. Melhor pro governo e melhor pra nós, né? Claro. E tu quer deixar uma frase, Isabel? Puxa, eu achei que tinha me livrado dessa, que o Luciano já tinha dito aqui, né? O Luciano já se livrou. Já se livrou ainda, né? Porque tem bastante história desse rapaz aqui. Mas vamos tocar pra Isabel, né, Isabel? Eu acho assim, não é uma frase propriamente dita, é uma coisa minha, assim, que eu gosto de fazer todos os dias, que é consagrar os meus atendimentos, o meu trabalho e a minha família a Deus todos os dias quando eu saio de casa. Então é algo tradicional, eu não tenho assim uma frase de vida, mas sim me entregar e que seja feito o meu melhor na rua, dentro do que eu posso fazer e que Deus espera de mim. Acho que eu tô por esse momento. Assim. E tu, Luciano, quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô satisfeito por enquanto. Pessoal, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. A gente adorou mesmo. Tá ali se estender a conversa por nós, aqui a gente fica conversando mais e mais, né? Mas muito obrigado mesmo por comparecer no Papo Reto hoje. A gente está muito feliz, né, Aldo, com a presença de vocês. E também para poder mostrar também um pouco do trabalho de vocês também, né? Pessoal, vai estar aqui na barra da descrição o Instagram da Rádio Móvel, da Imagem Móvel e também, né, do Luciano e da Isabel também. Entre lá, entre em contato com eles, que eu garanto para vocês que é um excelente trabalho e eles vão dar atenção, olha, eu acho que possível e impossível para vocês. Muito obrigado. E também lembrando você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e também comente, que isso ajuda muito o canal. E se vocês querem alguém especial no canal, deixe no comentário que a gente vai correr atrás. Muito obrigado. Obrigada, até mais. Até o próximo vídeo.